Bom dia, Alexandre. Tudo tranquilo, meu querido? Vamos lá devagarzinho, que você fez muitas perguntinhas, né? Vou ver se eu posso ajudar você e outros alunos aí. Bom, primeiro a gente tem que entender que existe um fenômeno na natureza que é muito importante, que é a ressonância. E aí a gente tem que entender o que é ressonância para a gente entender alguns fenômenos que acontecem na natureza. A gente diz que um sistema físico entra em ressonância com uma fonte quando uma fonte emite energia para esse sistema e essa energia tem uma frequência que coincide com uma das frequências naturais de vibração daquele sistema, já que aquele sistema pode vibrar em diversas frequências diferentes. Quando há uma coincidência entre essas frequências, o sistema físico entra em ressonância com a fonte. E qual é a consequência para o sistema físico da ressonância? Um aumento periódico e gradual na amplitude das vibrações dessas partículas. Então, se a ressonância não for quebrada, a consequência é que, com o passar do tempo, as partículas daquele sistema, que podem ser átomos ou moléculas, começam a vibrar com uma amplitude cada vez maior, comprometendo com o tempo a integridade física daquela estrutura. Vou te dar um exemplo prático, né? Vamos supor que você esteja passando aí numa praça e uma criança esteja se balançando num balanço e pede sua ajuda para empurrá-la. E aí você vai ser a fonte e ele o sistema físico, que está vibrando numa certa frequência. E aí você vai lá e começa a fornecer energia para aquele sistema na mesma frequência em que ele estava vibrando. Não precisa você aumentar a força, né? Pode manter aquela força ali pequenininha, só para manter o embalo, beleza? Você vai ver que mesmo assim, mesmo você não fazendo alteração nenhuma na força, só por você continuar fornecendo energia para aquele sistema, a amplitude das vibrações vai aumentando cada vez mais, né? E um outro exemplo que a gente vê bastante aí no dia a dia, vê em filmes e documentários, é quando uma pessoa emite um som muito agudo, né? Aquele copo de cristal começa a tremer, depois ele trinca e se continuar assim ele vai quebrar. Isso é ressonância. Então aquela pessoa emitiu uma onda sonora que tinha uma frequência que coincidiu com uma das frequências naturais de vibração do cristal. Ele entrou em ressonância, suas partículas começaram a vibrar cada vez mais violentamente, a ressonância não foi interrompida, e aí a integridade do sistema físico foi comprometida, ele trincou e depois veio a rachar. Inclusive é por isso que hoje em dia, por exemplo, tropas não marcham mais com cadência sobre pontes e viadutos, porque há relatos da engenharia, né, de que pontes vieram a ruir por causa da ressonância. Então, quando a frequência da cadência coincidia com a frequência natural de vibração das partículas do concreto, o concreto entrava em ressonância. Aumento na amplitude das vibrações, ele trincava e vinha a quebrar com a passagem daquelas tropas. Isso é ressonância. E é essa mesma ressonância que explica por que você sente calor quando está na praia, por que você absorve das inúmeras radiações que o Sol emite apenas a radiação infravermelha e apenas ela se transforma em calor. É porque nossas partículas têm uma frequência natural de vibração dentro da faixa do infravermelho. Você já deve ter ouvido falar que nós emitimos radiações. Só que essas radiações são invisíveis porque elas ficam na faixa do infravermelho. Isso quer dizer que nossas partículas vibram, pelo menos predominantemente, né, nessa faixa de infravermelho. E aí das infinitas radiações que o Sol emite, aquela que fica na faixa do infravermelho, quando atinge o nosso corpo, faz com que nossas partículas entrem em ressonância. A consequência é um aumento na amplitude, aumento no grau de agitação, isso se traduz em aumento na temperatura. Por isso que, por exemplo, o ultravioleta não te aquece, ele vai te bronzear. É aquela frequência que é melhor absorvida pela nossa melanina, por causa da ressonância. Isso excita a melanina e faz com que ela mude de cor. Mas isso não acontece com o infravermelho. Por quê? Porque o infravermelho não faz a melanina entrar em ressonância. Olha que coisa interessante. Então, o nosso corpo, ele não transforma o ultravioleta em calor. Agora ele transforma o infravermelho em calor. Você sua, né? Você começa a sentir calor. Por quê? Por causa da absorção do infravermelho. Entendeu? Porque ele entra em ressonância justamente com as nossas partículas que vibram predominantemente nessa faixazinha aí de frequência. E
Coincidentemente, né, se um sistema tem partículas que vibram numa determinada frequência, a frequência da radiação que eles emitem coincide com a frequência de vibração. Belezinha? Bom, agora vamos dar um salto para o micro-ondas. Até muito tempo atrás, se achava que, por exemplo, um frango, quando você colocava dentro do micro-ondas, se aquecia por ressonância. Isso perdurou por muitos anos. Só que experimentos recentes mostram que não é bem assim, porque, por exemplo, as frequências de ressonância da água ultrapassam, aí das moléculas de água, né? Ultrapassam 1 terahertz. E as frequências emitidas por um forno de micro-ondas, que ficam na faixa do micro-ondas, é de 2.4 a 2.5 GHz. Então está muito longe da frequência de ressonância de uma molécula de água, mas até então se achava que era por ressonância. Hoje sabe-se que é um aquecimento chamado aquecimento dielétrico ou aquecimento dipolar. Por quê? Porque na realidade a molécula de água, por ser uma molécula polar, né, ela tem uma angulação, então o momento dipolar dela não é nulo. Resumindo, ela tem uma carga elétrica. E aí quando você joga uma micro-onda num frango, lembrando que micro-onda é uma onda eletromagnética, você tem um campo elétrico oscilando para lá e para cá, ora numa direção, ora em outra direção. Isso faz com que a molécula de água, por ter uma certa eletronegatividade, gire ora no sentido, ora no outro sentido. Ela tem carga, né? Lembra aquela historinha de campo? Carga submetida a um campo, surge uma força, então tem um torque. Então ela gira ora para cá, 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 ora para cá. É esse movimento de rotação, ora num sentido, ora no outro, que inclusive, né, nessa rotação esbarra, resvala, né, passa raspando em outras moléculas, ou, né, outro sistema de moléculas, se não for água, enfim, faz com que todo o sistema fique agitado com o passar do tempo. Não é por ressonância, é por esse aquecimento dielétrico, né? Então as partículas ora oscilam, a gente vai falar sobre isso, né? Oscilam para um lado, oscilam para o outro, oscilam para um lado, oscilam para o outro, né? E elas vão, entre aspas, né, raspando nas vizinhas que também acompanham esse movimento, já que elas interagem eletromagneticamente, né? Inclusive até comentei com o Rodrigo que é por ressonância que certas frequências ultrapassam as camadas da atmosfera e geram um efeito estufa, né? Porque senão você falaria, ué, por que só certas radiações, as de alta frequência, conseguem atravessar a atmosfera e outras radiações batem em volta? Por causa da ressonância. Se a radiação entrar em ressonância com as partículas da atmosfera, elas começam a aumentar a amplitude das vibrações, que passa para a vizinha, né, porque elas interagem eletromagneticamente, que passa para a vizinha, que passa para a vizinha, que passa para a vizinha, e aí essa radiação vai penetrando através da nossa atmosfera. Beleza? Agora vamos falar sobre energia cinética translacional, vibracional e rotacional, para você entender bem isso daí, tá? Vamos pegar, por exemplo, um gás. Um gás fica até mais fácil de você entender. Um gás, apesar de eu falar para o gás, isso vale para qualquer sistema físico, sólido, líquido, gasoso, tá? Peguei um gás que é mais fácil de você visualizar, mais fácil para mim de ilustrar. Vamos imaginar que você tenha um gás diatômico, um H2 da vida, né? Aqui um átomo de H ligado a um átomo de H, certo? E aquele sistemazinho básico de uma molinha, né? Um modelo. Aquela molinha ligando esses dois átomos aqui, gerando a molécula de H2. Essa molécula de H2 pode ter 3 tipos de energia cinética. Apesar da gente chamar só de energia cinética, essa energia cinética do gás é um somatório de vários tipos de energia cinética. Por exemplo, esse H2 tem energia cinética de translação. A molécula se move junto, né? Para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Elas transladam, então tem velocidade associada a essa translação. Energia cinética de translação. Tem a energia cinética de rotação, porque elas rotacionam em torno do centro de gravidade ou centro de massa desse sistema. Então já tem um outro tipo de energia. E ainda tem energia cinética vibracional. Olha que interessante. Você tem a translacional, a rotacional e a vibracional. Todos esses estados, né? Todas essas energias cinéticas podem ser produzidas, por exemplo, pela absorção de um certo tipo de radiação eletromagnética. Então, quando você fala a energia cinética daquele gás, é o somatório dessas 3 energias cinéticas aqui. Agora, é claro que esses graus de liberdade aumentam com a atomicidade da molécula. Por exemplo, eu peguei um H2. O H2 só tem esses 3 tipos. Quando você pega uma molécula
triatômica, aí a brincadeira muda de figura. Mais energias cinéticas aparecerão. Por exemplo, um O3, né? Quando você pega um ozônio, O ligado a O ligado a O, aí a brincadeira já é diferente, né? Você vai ter a translação, você vai ter a vibração, você vai ter a rotação. Só que a vibração você pode pegar 2 a 2, né? O grau de... pode pegar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, a energia cinética de um sistema tende a aumentar com a atomicidade daquele sistema, né? Se você pega um poliatômico, aí tem mais energia cinética envolvida ainda. E lembrei de uma curiosidade agora falando sobre isso, né? O ozônio, ele é bactericida, né? Alguns dizem até que ele é fungicida, tanto aqueles filtros que nós usamos em casa, alguns, não todos, né? Os cientistas chamam de ozonizadores, que eles se baseiam na purificação da água quando ela passa por uma certa quantidade de ozônio. Por isso que os urubus não morrem quando comem carniça, né? Já pararam para pensar? O urubu come todo tipo de carniça e não morre. Se a gente for comer carniça, com certeza a gente vai passar mal e deve até morrer por complicações, né? Porque o urubu come aquela carniça, vai para altas camadas, ele voa, né? Vai lá para cima, ele inala ozônio, certo? Claro que ele não é metabolizado, mas ele é inalado, e esse ozônio, ele é bactericida, então auxilia na digestão daquela carniça, daquela carne putrefata que a gente tinha falado, né? Então, isso aí é energia cinética, voltando, né? De rotação, de translação e de vibração. Espero que você tenha entendido isso daí. E quando um átomo vibra, que é sinônimo também de oscilar, né, todos os seus elétrons, eles vão juntos, porque esses elétrons, eles estão associados a esse núcleo que é positivo, né? Então, o tipo de movimento que acontece com o núcleo, acontece com os elétrons. Por isso que os autores dizem que as partículas vibram, as partículas oscilam. Quando ele fala partícula, quer dizer átomo ou molécula, porque vai todo mundo junto, né? Não tem, no meu entender, essa diferença de oscilar para chacoalhar. Isso aí é uma redundância. Uma pessoa quer mostrar o que sabe e não é bem assim, não sabe isso tudo, por causa de uma diferençazinha num verbo, né? Não é isso. A maioria dos autores falam nisso daí. E outra coisa interessante, né? Assim como onda tem um caráter dual, pode se comportar como partícula ou como onda, a matéria também. Hoje em dia essas coisas não estão muito bem definidas não. O que a gente sabe com certeza é que aquilo que nós achávamos que era matéria, partícula, pode também ter o comportamento ondulatório. O primeiro a discutir isso daí foi Louis de Broglie, lá em 1923, se eu não me engano, quando ele fez o doutorado dele, e surgiu o termo ondas de matéria, ou seja, matéria apresentando comportamento ondulatório, coisa que até então a gente achava não ser possível. E foi fruto disso que surgiram os microscópios eletrônicos que trabalham com difração de elétrons. Lembrando que difração é uma característica ondulatória, é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos, não é? Como acontece com uma onda sonora. Quando você grita no primeiro andar, sua mãe ouve no segundo andar, então essa onda sonora sai, sobe uma escada, passa por um corredor, passa por uma porta entreaberta e chega até os ouvidos da sua mãe. Isso é difração, característica tipicamente ondulatória, mas que partículas, como os elétrons e outras partículas, não só ele, podem apresentar. Daí surgiu aquele conceito que eu falei de ondas de matéria. Então, uma coisa que você, um objeto quântico, né, que a gente chama, que você imagine como partícula, em certos momentos ele pode ser onda. E aquilo que é onda, em certos momentos pode apresentar a característica de partícula. Por exemplo, o efeito fotoelétrico. A gente só explica o efeito fotoelétrico imaginando que a luz, que até então era uma onda eletromagnética, é constituída por pequenas partículas porque a gente não tem um nome melhor para fóton, né, que é um pacote de energia. Então a luz é constituída por certas partículas que colidem contra os elétrons, são absorvidas por esses elétrons que saltam do metal. Então a gente tem que encarar a luz como constituída por partículas que são absorvidas por outras partículas. Então o elétron ali é encarado como uma partícula e aí ele é ejetado daquele material, porque a energia é suficiente para libertá-lo do átomo, né? Da mesma maneira, esse elétron pode apresentar característica ondulatória, né? Como eu falei no microscópio eletrônico, ou até mesmo numa ligação química. Você já ouviu falar da ligação química covalente, que é um compartilhamento de elétrons, né? No ensino médio, a gente ensina essa ligação covalente afirmando que o elétron se move
muito rapidamente entre dois elementos químicos, de modo que ele é de um e de outro ao mesmo tempo. Falso. Isso é só uma explicação para o ensino médio. Todo mundo sabe que um elétron não pode ser de um e de outro ao mesmo tempo. Um objeto quântico não pode ser de um e de outro ao mesmo tempo, né? Isso se você encará-lo como partícula. Agora, se você encará-lo como onda, uma onda ela se espalha numa região, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, numa ligação química covalente, é o elétron mostrando sua característica ondulatória. O que não quer dizer que ele seja só onda. O que não quer dizer que ele seja só matéria, tem aquele caráter dual. E para a gente na física não importa, porque por um caráter ou por outro, se ele mostrar uma face ou se ele mostrar outra, a gente consegue explicar todos os fenômenos da natureza. O que a gente não consegue é controlar que face, que atributo ele vai mostrar naquele experimento. Se particular, né, ou corpuscular, ou se ondulatório. E isso a gente não tem como controlar. Daí aquela historinha do princípio da complementariedade que a gente estudou lá atrás, né? Onde a consciência, o teu desejo, a força de vontade, ela interfere no experimento. Se você faz um experimento para evidenciar o caráter corpuscular daquela partícula, você naturalmente já vai suprimir o caráter ondulatório que não vai aparecer. Então você vai falar, olha, é uma partícula. Ao mesmo tempo, um outro experimentador pode fazer um experimento para evidenciar o caráter ondulatório daquela partícula e naturalmente ele vai suprimir o caráter particular e ele vai concluir que aquela partícula ali não é uma partícula, é uma onda, né? Então depende do experimentador, depende da intenção dele naquele experimento, mas isso hoje em dia já não importa muito pra gente, apesar de ser um mistério. O que importa é que qualquer fenômeno, como eu falei, né, que você imagine, físico, químico, biológico, pode ser devidamente descrito por um ou por outro critério. Belezinha? Espero que eu tenha ajudado. Ficou um pouquinho longo, mas acho que deu para vocês entenderem. Qualquer duvidazinha, manda para mim e aí a gente faz um bate-bola a respeito disso daí. Valeu, galera. Beijo no coração. Fui!